Olá, meus amigos, bem-vindo ao estudo da lição, bem-vindo à última lição deste trimestre, lição de número 12, o nosso tema da última lição, recompensa da fidelidade. Deus é justo, Deus é fiel, e porque Deus é justo, Deus é fiel, Ele tem uma recompensa para aqueles que têm um compromisso com Ele. Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Deus, um dos atributos de Deus é a sua fidelidade, é a sua justiça. E essa é a nossa grande esperança nesse mundo de tanta injustiça. O que mais existe nesse mundo é injustiça. E o chamado para ser cristão é o chamado para viver no mundo de injustiça. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre o que é ser cristão. E muitos vêm para a igreja com uma expectativa equivocada, porque muitos pensam que quando se tornar cristão, elas vão, quem sabe, ter mais conforto, ter mais paz, elas vão ter uma vida, quem sabe, do ponto de vista humano melhor, vão ter mais prosperidade. Às vezes isso é verdade, mas às vezes nem sempre é verdade. O próprio Jesus disse: nesse mundo passareis por aflições, nesse mundo passareis por turbulência, tendes bom ânimo. Assim como Ele venceu, nós também podemos ser um vencedor das coisas injustas que tem nesse mundo. Portanto, meus amados, vivemos num mundo de muita injustiça. E quando nós fomos chamados para ser cristão, nós fomos chamados para sofrer, nós fomos chamados para passar por injustiça. No reino da graça não existe justiça do ponto de vista humano. Agora existe o reino da glória e o reino da graça. Nós estamos vivendo no reino da graça. Por isso que nós passamos por injustiça nesse mundo. Mas Deus prometeu na sua palavra que Ele tem uma recompensa para aqueles que são fiéis. E essa recompensa não tem nada a ver com a salvação pelas obras. A salvação é unicamente pela graça. Então não confunda. Salvação é unicamente pela graça. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras. A Bíblia deixa bem claro, né? Cada um será julgado de acordo com as suas obras. O julgamento não é a salvação. O julgamento é apenas a comprovação final daquilo que a salvação nos trouxe como fruto. Então, a nossa recompensa é o resultado, é o fruto de uma vida fiel. É o fruto de quem alcançou a graça e teve uma vida de acordo com aquilo que Deus quis para cada um que foi obediente. Então, por isso que a recompensa da fidelidade é um fato para aqueles que servem a Deus. E esse é o nosso tema desta semana. A Bíblia também nos fala que nós temos que estar contente com tudo que nós temos. Só que lembre bem, que estar contente com o que nós temos não significa que eu tenha que ficar pobre. Estar contente com o que eu tenho, com as circunstâncias, não significa acomodação e que eu tenho agora que viver uma vida de pobreza. Não é isso que a Bíblia está falando. E também o fato de Jesus estar voltando não significa que eu tenha que parar de fazer os meus planejamentos financeiros, me acomodar, cruzar os braços e ficar só aguardando a volta de Jesus. Não foi essa a proposta de Deus para nós. Porque enquanto estivermos nesse mundo, nós temos que fazer nossos planos. Nós precisamos de recurso para vivermos nesse mundo. A igreja precisa de recursos financeiros, de dinheiro, de bens materiais. Agora, o nosso grande problema é nos apegarmos a esses bens materiais. E muitas pessoas estão perdendo o foco da sua vida, da sua salvação. Por quê? Porque elas estão enraizadas, estão dando mais prioridade nas coisas desse mundo, nos bens materiais, do que na sua salvação. A recompensa nossa como pecador é a morte.
porque o salário do pecado é a morte. Nós não temos nenhum mérito em nada daquilo que nós fazemos aqui nesta terra. O nosso único mérito, o nosso único salário é receber a morte e a condenação eterna. Ezequiel 18, verso 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 3,10: não há um justo, nenhum sequer. Logo, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e todos nós estamos dependentes da graça de Deus. Ninguém está em maior vantagem ou menor vantagem do que o outro quando se fala sobre a salvação e a graça de Deus. A graça, a salvação, ela nos nivela perante Deus. Ninguém se julgue melhor, ninguém se julgue mais importante do que o outro. Por quê? Porque todos nós temos o vírus do pecado em nosso corpo. Todos pecaram. Todos nós estamos contaminados, logo todos precisam do perdão, da graça e da purificação que vem unicamente de Cristo Jesus. A parte de terça-feira nos fala sobre a Nova Jerusalém. Apocalipse 21 e o verso 4 nos diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu acredito que a maior vitória do cristão será não mais conviver com a morte, com a dor, com a lágrima e com o sofrimento. Certamente Deus ele vai corrigir toda injustiça na nossa vida, mas a maior injustiça que nós passamos hoje nesse mundo é a dor, a morte e o sofrimento. Quantas pessoas justas estão sofrendo nesse mundo? Quantas lágrimas estão escorrendo em muitos olhos nesse momento? Quanta dor no coração, quanta traição, quanta injustiça estamos passando nesse mundo. Deus promete aqui em Apocalipse que esse choro, essa lágrima, esse sofrimento vai ser coisa do passado, vai ser coisa de quem viveu um dia no planeta Terra, no mundo de pecado. Porque um dia na Nova Jerusalém, todos nós seremos ex-pecadores, ex-morador da terra de pecado, desse mundo tão sombrio e que não pertence a nós. O nosso foco não está nesse mundo, o nosso foco está na eternidade. Estamos passando nesse mundo de passagem e logo a nossa casa ela não é aqui. Quarta-feira, o acerto de contas. Mateus 25, 14 e 19 nos fala sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, muitas vezes, ela é mal compreendida em nosso meio. Então, quando falamos de talento, muitas vezes, muitas pessoas pensam que está relacionado àquilo que nós temos de dons, Pode ser também. Uma pessoa ela tem o dom de cantar, de pregar, ela tem um talento, Mas na parábola dos talentos, aqui está falando de bens materiais. E o que ela nos mostra nessa parábola, essa parábola nos mostra é que todos nós iremos prestar conta perante Deus sobre as nossas posses. Muitas vezes nós nos preocupamos muito em dar oferta e dízimo, ficamos com 90%, 80% da nossa renda e esse é o nosso grande problema. O nosso grande problema hoje não é aquilo que nós damos de oferta e de dízimo. O nosso grande problema é administrar o resto que fica conosco, os 80% ou 90%. Esse é o nosso grande problema, porque muitas vezes aquilo que nós temos para administrar, aquilo que nos sobra, nós empregamos de forma imprudente, incorreta. E na parábola dos talentos aqui nos fala que nós iremos prestar contas perante Deus sobre cada centavo, a forma como nós estamos usando nossos recursos, se está sendo ou não para a honra e glória de Deus. Na lição de quinta-feira, olhando para a recompensa.
quando nós olhamos para nós, para esse mundo que está ao nosso redor, nós não vemos nenhuma recompensa, porque a nossa recompensa ela não está aqui nesse mundo. Nós temos que olhar além, nós temos que olhar para o alto, nós temos que olhar para a palavra de Deus. E é quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós olhamos para a sua palavra, é quando nós olhamos para o céu, que nós enxergamos a recompensa. A nossa única missão que nos resta nesse pouco tempo que estamos aqui nesse mundo é pregar o Evangelho, é salvar pessoas e mostrar para elas que esse mundo ele não se resume a esse pequeno espaço de tempo em que nós estamos passando. E é por isso que quando a gente olha para o alto, para a nossa recompensa, aqui na lição de quinta-feira nos fala, temos que levar em consideração a história de um grande homem de Deus do passado chamado Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele olhava para cima, para o alto. Ele era uma pessoa de visão, que a sua visão não se limitava mais a esse mundo. E em 2 Coríntios, capítulo 11, 24 a 36, nos resume mais ou menos o sofrimento de um homem de Deus que não estava mais preocupado com as coisas desse mundo. 2 Coríntios 11, 24 a 36 diz assim: fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e em sede, e em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? Se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O chamado para ser cristãos, meus amados, é um chamado para viver uma vida de sofrimento. E nem todo mundo entendeu isso ainda. E nem todo mundo está disposto a pagar este preço. É só quando nós fizermos como o apóstolo Paulo fez, é que estamos aptos a ser um verdadeiro cristão. Porque Paulo dizia que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele se vangloriava de estar fraco, de estar sofrendo, porque ele dizia: quando estou fraco, é aí que estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, dizia o apóstolo Paulo. Meus amados, eu tenho certeza que existem muitas pessoas fraquejando, existem muitas pessoas desanimadas, com problemas, sendo injustiçadas. Mas creia, meu amado, que Deus é o que vai fazer justiça nesse mundo de tanta injustiça em que estamos passando. Se você está sendo injustiçado, injustiçada, confie em Deus, porque Deus nesse momento está falando ao seu coração, para que você seja perseverante, para que você olhe para a sua palavra, para o alto, para o céu, e tenha certeza que um dia toda injustiça será corrigida. O grande dia do juízo vai ser o grande dia da recompensa do justo, daqueles que foram fiéis. Seja fiel a Deus, não desista, não desanime, porque Deus tem grandes bênçãos para aqueles que são fiéis. A recompensa, a salvação não é pela recompensa, pelo que nós fazemos. A recompensa é o fruto da salvação, é o fruto da nossa fidelidade. A salvação é unicamente pela graça. Mas Deus, Ele não vai ser injusto. Ele vai recompensar todos aqueles que forem fiéis até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!